RCA Recomeçar com Alma. Um programa com a autoria e apresentação de Pedro Silva. Aos domingos, às 14 horas. Boa tarde, caros amigos e ouvintes do Recomeçar com Alma. Cá estamos para mais um programa neste domingo, na hora do almoço. Muitos ainda estão a tomar a sobremesa e já estamos aqui à conversa com mais um convidado. Neste caso, com uma pessoa que por acaso mora bem perto de mim, lá nos Biscoitos. Estamos aqui com Fátima Homem, que representa, vem aqui em representação do CAD, Centro de Apoio à Deficiência. Mas antes de entrarmos concretamente na conversa sobre esta associação, da qual vamos aprofundar aqui alguns conhecimentos para os ouvintes em geral conhecerem melhor esta instituição que muito tem feito aqui na nossa terra, vamos antes falar com, então, a nossa convidada Fátima Homem. Boa tarde, Fátima. Boa tarde, Pedro. Muito obrigado por me receber. E obrigado por estar aqui no nosso estúdio do Rádio Clube de Angra. Fátima, antes de entrarmos propriamente aqui na instituição que representa, fale-me um pouco sobre si. Quem é a Fátima Homem? Diga-me, fale da sua experiência, de onde vem, como é que começou esta questão do voluntariado, de ingressar nesta instituição. Fale-me um pouco de si. Claro que sim, Pedro. Enfim, nasci na Praia da Vitória, portanto, os meus pais vivem cá. Eu trabalhei durante muitos anos na base americana das Lajes. E durante o meu percurso casei-me, tive 2 filhos, entretanto, como a maioria dos açorianos sabem, a base das Lajes teve uma redução e então reformei-me um pouco mais cedo do que o habitual. Neste percurso, o meu segundo filho nasceu com uma deficiência, é autista, e foi aí que começou o meu despertar e o interesse por deficiência, tentar conhecer e perceber melhor o que se poderia fazer como mãe, o que é que eu poderia fazer, enfim, e a partir daí, portanto, a procura de instituições que fossem neste âmbito da deficiência, que trabalhassem neste âmbito. Durante muitos anos conheci a antiga Associação de Pais e Amigos das Crianças Deficientes da Praia da Vitória, que funcionava nas Amoreiras, numa antiga escola desativada que quase ninguém conhecia, e eu penso que na altura teriam talvez 6 meninos com alguma deficiência lá. Portanto, estava numa zona muito isolada e portanto, tive conhecimento, cheguei a visitá-los, mas enquanto trabalhei, a minha vida não me permitia, portanto, fazer grandes voluntariados. Depois, com o andamento dos anos, o acompanhamento do meu filho, fiquei sempre com o bichinho daquela associação, porque um dia o meu filho também poderia precisar. E então, em 2005, coincidência das coincidências, fui abordada por um grupo de pessoas que me falaram se eu não estava interessada em fazer parte de uma direção desta instituição, que, entretanto, estava a passar por um mau bocado, a direção já estava muito desgastada, não havia novos corpos sociais que ninguém se interessava. E passamos então a fazer parte desta direção. Entrei como vogal da direção, digamos assim, era mesmo uma aprendizagem básica. E estou nesta instituição desde 2005. Já lá vão uns aninhos. Já uns anos quase 20. Portanto, isto tudo para dizer que os primeiros anos foram os anos de aprendizagem, de conhecimento, e depois começou-se a perceber a necessidade de reformular toda aquela dinâmica daquela associação que estava adormecida durante muitos anos. Não havia equipamentos, não havia... havia uma pessoa ou duas naquelas salas a acompanhar aqueles meninos e nenhuma delas tinha, às vezes, os conhecimentos adequados às deficiências de cada um. E a partir daí foi sempre uma bola de neve, as coisas começaram a acontecer, portanto passamos a reunir com a tutela na expectativa de fundarmos a criarmos um edifício, a construção de um edifício novo que pudesse albergar instalações decentes, porque muitas vezes as instalações para pessoas com deficiência nem eram decentes há uns anos atrás. Bem, claro. E portanto, e assim foi, conseguimos que nos autorizassem a construção de um edifício na Praia da Vitória. E o terreno
O terreno foi-nos doado pela Câmara Municipal. Muito bem. Porque o município tinha a plena consciência que aquele edifício, aquela escola primária cedida, não tinha as condições necessárias e sentiu-se também para fazer parte, na obrigação de fazer parte da construção de um edifício, de uma instituição que fizesse parte do Conselho. E desde o projetar até a concretização, estamos a falar de quanto tempo, mais ou menos? Estamos a falar, isto tudo, eu entrei em 2005 e a inauguração do edifício foi em 2016. Portanto, Mas então em 2005 a Fátima já estavam a projetar, já estavam a equacionar uma sede ou não? Ainda se falava nisso. Não se falava nisso. Depois de termos passado o primeiro mandato, Sim. É que começamos a perceber que não havia outras direções que quisessem, portanto, tomar as rédeas da instituição. Sim. E então resolvemos ficar mais uns mandatos e tentar resolver a construção de um edifício ou de um espaço que fosse adequado. Fátima, hoje estamos a falar por exemplo, vocês têm funcionários, têm voluntários, vocês, o vosso grupo é composto por que tipo de pessoas? Empregados, funcionários e ou voluntários? Como é a vossa equipa? Okay. A nossa equipa, neste momento, temos uma equipa de 30 funcionários, temos duas pessoas da direção técnica, depois temos ajudantes de reabilitação, ajudantes de lar e centro de dia, portanto, todos os auxiliares de serviços gerais, recepcionistas, enfim, é um pouco este é o leque, motoristas também. Certo. Nós, neste momento, não temos voluntários. O voluntariado é uma coisa que não aparece muito. E depois, eu também percebo o porquê, a nossa área de trabalho, o nosso âmbito de trabalho é numa área muito difícil e nem todas as pessoas têm a vontade de trabalhar com crianças, que neste caso alguns até já são adultos, com deficiência. Portanto, é uma área muito difícil de haver voluntariado. Fátima, eu faço essa pergunta porque eu tenho amigos meus que fizeram voluntariado, quer na Casa de Saúde de São Rafael, quer na Casa de Saúde do Espírito Santo, ajudando, dando de comer, lendo para os doentes, que são irmãos nossos, e é por isso que eu colocava-se a questão, mas se alguém, vamos imaginar, se alguém quisesse se voluntarizar na vossa associação, teria lugar? Claro que sim, são assim, estamos receptivos. Aliás, nestes anos todos aconteceu já termos uma hora do conto, que havia uma pessoa que alguém fazia ia lá o conto. ler. Exato. Portanto, não é uma questão de nós não querermos receber, é uma questão das pessoas também encontrarem a sua área adequada para fazer voluntariado. Nem todas as pessoas têm aptidão para a leitura do conto, portanto, fazer um conto fantasiado, digamos assim, outros não têm aptidão para dar de comer a certas pessoas com grandes dificuldades. Portanto, é preciso que haja uma conjuntura que funcione entre a aptidão da pessoa, o sentir-se à vontade para, claro, e também escolher também o utente adequado também às vezes para a pessoa, porque nem claro, todos são iguais. Claro, aqui neste Centro de Apoio à Deficiência, portanto, quando falamos em deficiência estamos a falar em limitações. E aqui falamos apenas de limitações do foro intelectual, do foro neurológico ou do foro motor também? Temos ambos. Temos motor e temos intelectual. Okay. Dentro do intelectual temos como uma deficiências mais profundas e, portanto, a variante de deficiências é grande. Temos desde pessoas com paralisia cerebral, autismo, são muitos, e depois só a deficiência cognitiva, uns mais ligeiros, outros menos, e também temos depois deficientes só motores e motores com deficiência cognitiva também. E o CAD funciona como hospital de dia ou alguns pernoitam mesmo no edifício? Não, temos duas valências, uma é o lar residencial, okay, e a outra é o CACI, que é o Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão. Antigamente chamava-se o Centro de Atividades Ocupacionais, agora tem um nome um pouco mais pomposo, mas a verdade é que o trabalho que se faz é sempre para a capacitação das pessoas com deficiência. Exatamente. Porque de outra maneira não fazia sentido. Claro, e vocês já têm toda uma organização com os seus protocolos elaborados, instituídos, sim. sempre com algumas... vocês têm... não sei se é a palavra mais correta, mas patrocínios, empresas
grandes superfícies que vos apoiam, ou é de outra forma, mais a nível governamental? Funciona mais a nível governamental. Os nossos protocolos são acordos de cooperação com o Governo Regional, portanto, neste caso, atualmente é com a Vice-Presidência. Portanto, isso, como todas as IPSS, todas as instituições normalmente têm os acordos de cooperação, que é a nossa fonte de receita maior, porque é paga por utente, portanto, aí é importante. E depois, nós não temos patrocínios, temos muitas vezes acordos ou parcerias com outras instituições. E essas parcerias revelam-se da mesma área de atuação? Não necessariamente. Temos parcerias, por exemplo, com o Lar Dom Pedro V, portanto, o trabalho deles é para a terceira idade, mas a nossa parceria, eu até vou explicar que é muito simples, é o fornecimento das refeições. Eles fornecem as refeições à nossa instituição e nós prescindimos de ter uma cozinha, portanto, para uma cozinha completa, digamos assim, ou uma cozinha industrial, que nos traria muitos mais gastos. E assim, utilizamos o dinheiro que se poupa em não ter essa cozinha industrial, dá para nos pagar as refeições ao lar, que é, digamos, os nossos vizinhos, e podemos utilizar o remanescente do dinheiro noutras áreas que nos faz mais falta. Então vocês de certa forma têm protocolos de forma a que vocês se complementem umas às outras. Exatamente. Da mesma maneira que nos providenciam consultas médicas para os nossos utentes a preços mais em conta. Portanto, as parcerias hoje em dia são a maneira mais inteligente de se trabalhar para aproveitarmos os recursos. Sinergia. Exatamente. Porque enquanto me beneficia a mim o caso das refeições do Lar Dom Pedro V, também beneficia a eles porque eles têm um serviço de apoio ao domicílio, o SAD, que fornece refeições para o exterior. Portanto, funciona perfeitamente bem. Vizinha, agora estou a chamar vizinha porque não faz mal, que vive perto na mesma canada. Se alguns pais que nos estão a ouvir neste momento tiverem algum familiar, um filho, por exemplo, e que quisessem entrar em contato convosco, qual é o primeiro passo que eles têm que dar? A dirigirem-se lá à sede que fica, já agora, A sede fica na estrada da Circunvalação. Isto é ali na rotunda, em frente ao modelo da Praia da Vitória. Não há que enganar. Não há que enganar. Aquele edifício ali logo. E o edifício está sinalizado, muito claro. Portanto, para estes pais que estão preocupados, como é que podem fazer? Portanto, a primeira coisa, penso eu, que seria mais prático para qualquer pai, seria dirigir-se às nossas instalações. E eu vou explicar porquê. Porque, além de, se quiser preencher uma ficha de inscrição para algum familiar, filho, seja quem for, também pode fazê-lo, mas poderia visitar as instalações. Porque a maioria das pessoas nunca visitou instalações destas. Ou até, eu durante muitos anos tive um filho com deficiência e não visitei instalação nenhuma que tivesse o trabalho que fazemos hoje. E já havia, para desmistificar também a realidade da questão. Que já havia a ACM aqui em Angra, há muitos anos que existe. Portanto, visite-nos, porque é muito bom ver a realidade das coisas, ver as instalações, ver o nosso pessoal que trabalha lá, ver o trabalho que se faz, o que é que temos para oferecer. É muito importante porque a maioria dos pais não sabe, e depois eu até gostaria de falar um pouco nisso, do que nós oferecemos. Sim. Mas isto seria também uma maneira dos pais perceberem o que é que poderiam esperar destas instituições. E que é muito importante. Não é só inscrever o filho e nem conhecer, é quase como está bem, eu preciso, mas eu não sei o que é que depois vai-me acontecer, o que é que eu posso esperar dali. É bom serem realistas e tentarem saber o que é que fazemos, que para isso é que estamos cá, que é para explicar e mostrar. Claro. Vocês agora, ainda há poucos dias passamos por esta grande festividade que é o Carnaval. Sim. Vocês tiveram algum evento desse cariz?
Sim, sim. Vocês convidam, vocês têm lá um salão, uma área maior para receber, ou vocês levam os vossos jovens para alguma sociedade? Como é que vocês fazem? Nós geralmente não recebemos grandes grupos porque não temos grande espaço. O espaço maior que temos é um ginásio, mas também está equipado, portanto não se apropria para este tipo de evento. Mas o que nos acontece muita vez, por exemplo, este ano, o ACM convidou os utentes do Centro de Apoio à Deficiência para a sua festa de Carnaval. Muito bem. E nós fomos. Juntaram-se ali. E juntamos todos. À Canal dos Folhadais, Folhadais, não é? Okay. Exato. E, portanto, é o ideal, convívio. porque é um convívio entre duas instituições com a mesma gênese, na mesma área de intervenção. Portanto, fazemos isso. Também recebemos bailinhos que queiram ir lá. Normalmente acontece, este ano tivemos só umas. Também muitos não pode ser, porque também nossas atividades às vezes não permitem fazer um horário muito alargado de receber bailinhos, mas tivemos um que foi no fim de semana para os nossos residentes, porque os outros meninos só vão durante a semana. Claro. Portanto, eles adoraram. E a gente tem estes pequenos convívios assim, mesmo que não seja de carnaval, fazemos convívios, por exemplo, com a instituição Olhar Poente, que trabalha mais com a infância, mas eles vêm ao CAD, nós também às vezes participamos em atividades deles, mas consegue-se conciliar bem esta diferença de idades físicas, digamos assim, porque as idades mentais às vezes são outras. Claro. E é muito importante este convívio, porque a inclusão é isto mesmo, é partilharem, é estarem com outros, de terem atividades fora da instituição. A Fátima falava-me de que no início eram 6. Sim. Hoje estamos a falar de que população? Temos 35 utentes no CACI, portanto, Sim. que é a parte que funciona só de dias, Sim. o centro de atividades. E no nosso lar residencial temos capacidade para 12 camas, mas neste momento só temos 10 em utilização. Portanto, as outras duas são vagas privadas, mas também podem funcionar como apoio ao cuidador. Por exemplo, um pai que tem um filho deficiente precisa deslocar a outra ilha ou continente, imagina numa situação de doença, pode deixar o filho connosco, portanto, e ele usufrui do lar e de todas as atividades diurnas com os meninos do CACI. Portanto, A vossa área de atuação limita-se à Ilha Terceira? sim, aliás, devia-se limitar ao Conselho da Praia, mas não é o caso. E também não nos podemos só limitar a uma área geográfica, porque as necessidades às vezes surgem ao lado, no Conselho ao lado, que acaba por ser perto de nós. Claro. Portanto, neste momento, dos nossos 35 utentes, fazemos 3 rotas diárias, portanto, uma até aos Biscoitos, Sim. uma até aqui a Angra e outra só no centro da praia. Portanto, e recolhemos estes meninos todos, que são os que vão todos os dias para lá. Ok, sim, senhor. Portanto, abrange, a bem dizer, a ilha. Eu estava aqui a pensar que vocês já são uma grande família. Porque, Sim. porque não são só os jovens que lá estão, com estas limitações, mas são os pais, são os educadores, é toda uma família que está à volta daqui. Ou seja, vocês já abrangem muita gente. Muito. Aliás, nunca se pode desligar o utente da família dele. Pois não. Porque todos os dias os pais telefonam, olha, porque teve mal durante a noite, mal disposto, como é que está agora, como é que não está. Nós temos que dar o feedback também, como é que correu o dia do menino ou da menina, se esteve bem, se não esteve, se teve algum problema. Portanto, o nosso trabalho o trabalho com as famílias é diário. É diário. Vocês, os pais, chegam a ser quase psicólogos uns dos outros? Não? Muitas vezes... Mas é verdade. Sim. Também servimos como rede de apoio. Sim. E funcionamos também em rede de apoio, porque não só os pais muitas vezes não sabem a quem é que são de dirigir, portanto a parte médica, claro que sim, mas não é acessível todos os dias. Claro. Mas nós estamos ali no dia a dia e muitas vezes procuram-nos conselhos por experiência. Por exemplo, eu tenho um filho autista, eu posso contar da minha experiência. Exatamente. Partilhamos estas informações. O que funciona para um não necessariamente funciona para o outro. Claro. Mas é pelo menos um conforto aos pais saberem, olha, aconteceu isto ao filho do outro. Se calhar o meu também não é, aliás, tão diferente como isso. E depois os pais muitas vezes sentem-se isolados e pensam que a desgraça está toda na minha casa, digamos assim. E muitas vezes há quem esteja sempre pior do que nós. Vocês
Vocês aprendem a relativizar. Exatamente, Relativizar. exatamente. E isso é muito importante, porque eu também passei por esta experiência. Quando descobri que eu tinha um filho com uma deficiência, eu achei que tinha caído do céu em cima. O chão. Mas depois, numa das primeiras consultas que fui a Coimbra, ao pediátrico de Coimbra, na altura, aqui na ilha, não havia no Hospital de Angra não havia assim grandes consultas, e encaminharam para esta consulta, eu vi coisas terríveis. E eu vim para casa, regressei à ilha feliz com aquilo que tinha, porque achei que eu estava muito bem, havia pior do que o meu. E é isso que os pais às vezes não têm oportunidade, e é esta partilha de experiências que os faz sentir mais leves. Muito mais leves às vezes. E o seu filho, quantas coisas já lhe ensinou a si? Ai, umas quantas. Muitas. Muitas até. Muitas. A primeira de todas foi a ser paciente. São autênticos professores. Ser paciente foi a primeira. Essa Exato. então não tenho dúvidas, que nunca me sai da cabeça que é a primeira coisa que me sai. Mas isto é qualquer pai também. Não é só os pais dos meninos deficientes, é os pais em geral. E tenho um filho que não tem deficiência nenhuma. Exato. E também tive que ter muita paciência bem. com ele. Mas além disso, outra coisa é a persistência. A persistência, ter um filho com deficiência e ter um plano, que é muito bom os pais terem um plano, e aquele plano tem que ser revisto a pouco e pouco, a ver o que é que ele conseguiu para além do dia-a-dia dele, chegou mais longe, aprendeu alguma coisa, conseguiu fazer alguma coisa. É a persistência, a teimosia, às vezes chega a raiar a teimosia dos pais, porque temos que trabalhar estes meninos, esta intervenção precoce é o mais importante. E isso, eu estou convencidíssima que a intervenção precoce é o que podemos fazer, e isto não é um trabalho isolado, também os professores também ajudam, as instituições, enfim, há aqui um conjunto de intervenientes, não é só os pais. Mas os pais são os primeiros e os principais, porque é que trabalham com as crianças na primeira infância. E é nessa primeira infância que tem que se ter regras muito definidas, persistência, portanto, a deficiência traz teimosia, os meninos são muito espertos com as coisas, sabem muito bem fazer chantagem emocional com os pais também, portanto é preciso aqui ter uma persistência, porque é o futuro deles que está em risco, e quando digo em risco não é o risco, mas é a capacidade de desenvolver em outras áreas para melhor. É muito importante. A Fátima falou-me agora uma coisa muito importante, que as outras associações todas é transversal a quase todas, que é um certo receio de não haver continuidade de quem faça esse trabalho. Sim. Já lhe passou para a cabeça? Sim. Eu acho que qualquer pai passa para a cabeça. Quem é que vai pegar no leme deste grande barco que é o CAD, não é? Porque ou a Fátima vê que estão a surgir pessoas mais novas que querem agarrar esse projeto, ou ainda não se nota? Não se nota. Eu vou-lhe explicar. Eu estou desde 2005 ligada a esta instituição, não é só por amor à camisola. Também tenho, não posso dizer que não tenho interesse, porque eu calço 2 sapatos. Eu calço o sapato de membro da direção e calço o sapato de mãe de um filho deficiente. Mas não aparecem direções. Não aparecem. Chega-se à altura das eleições e às vezes, para substituir um elemento que queira sair de um dos corpos sociais, às vezes temos que fazer uma ginástica entre os sócios para ver se conseguimos algum que queira disponibilizar. E eu já não digo tempo diário, eu digo tempo para 5 ou 6 reuniões obrigatórias, como mandam os estatutos da instituição. E quando falo isso, falo, por exemplo, na parte do Conselho Fiscal, já nem sequer falo na direção. Essa direção é um trabalho mais... Isso é quase como se fosse um filme, que as personagens são sempre as mesmas, só que eles trocam os papéis sociais. Sim. Vocês vão trocando entre si até que surja alguém. Exato. E tenho fé que malta nova apareça não só na vossa instituição como em outras associações, porque nós, e a Fátima está a assistir, este programa também objetiva a saúde mental no sentido, aquela saúde mental que nós encontramos quando damos um passeio à beira-mar, a saúde mental que quando estamos a fazer algo de útil, quando não estamos extremamente desocupados na ociosidade, porque este sabe que a depressão está a aumentar. Exato. Infelizmente, a seguir da depressão vêm coisas piores. Claro que sim. As pessoas estão a desistir da vida, estão a entrar em becos sem saída. O objetivo desse programa é levar às pessoas o anunciar todas estas instituições, sabendo que há lugar para todos
aqui falamos no voluntariado e as pessoas, todas as pessoas que se voluntarizam, todos os voluntários dizem que geralmente recebem muito mais daquilo que dão. Sim. É gratificante. É gratificante. Chega a casa cansada, mas, epá, olha, aquele miúdo, aquela miúda, aqueles sorrisos, o que eu ganhei hoje, sem ser monetário, Exato. com aqueles, são experiências Mas que leva. Eu vou-lhe dar um exemplo muito. Isto aconteceu-me há 2 semanas, mesmo recente. Temos um utente com deficiência, claro, e portanto ingressou no nosso lar residencial recentemente. E ela não comia com a sua mão. Mas não por incapacidade, porque fisicamente ela tem aptidão para isso. Mas nunca. Portanto, não insistiram neste hábito de para se alimentar. E ela ficava à espera que, portanto, lhe dessemos a comida na boca. E passamos ali eu não quero mentir, mas 2 semanas a insistir, e eu, portanto, ao pé dela, isto é trabalho individual que se faz. Na hora da refeição, por acaso, eu estava mais disponível e eu insisti, e fui todos os dias durante 2 semanas sempre a servir a refeição a ela, e ela agora come com a sua mão. Porque percebeu que, além de saber que podia, porque ela tinha noção que sabia, mas percebeu que não levava a sua avante. E ainda foi preciso estar aqui com grandes... Era só dar um toque no cotovelo e ela... Porque é importante, é a paciência. E agora diga-me lá, isto não é gratificante saber que ela come com a sua mão? Ótimo. Ela ficou zangada comigo. Eu sei que ficou. Mas já deu o braço a torcer. Mas isto é gratificante. É uma conquista. E conquista. entre estas há muitas outras pequenas... E são pequenas conquistas. Mas para o nosso trabalho no dia-a-dia, isto são grandes coisas que nos dá satisfação. E falo eu que estou na direção, mas os funcionários que estão lá no dia-a-dia são os heróis. São os heróis. Porque, e depois temos que pensar nos funcionários não só como pessoas que estão ali de determinadas horas, digamos, como se costuma dizer, a tomar conta daqueles meninos. Estamos a pensar pessoas que têm as suas vidas particulares, os seus problemas pessoais, no dia-a-dia têm que fazer aquele serviço que é difícil e tem que acompanhar mentalmente o que é que tem em casa à sua espera e a sua vida. Portanto, o equilíbrio para se conseguir estas 2 coisas é fantástico. Como é que a Fátima vê, por exemplo, a saúde, o equilíbrio mental dos funcionários? Tem-se mantido? Tem havido baixas? Tem havido desistências? De desistências não. O nosso corpo pessoal, aliás, tem estado, mantém-se, tem estado fixo, mas percebe-se às vezes o esgotamento. E quando digo esgotamento, o desgaste, porque aquilo são 8 horas de trabalho intenso. E tens que estar sempre atento, porque nunca sabes um utente se vai de repente largar-se a correr ou até tentar magoar outro ou magoar-se a si próprio. Portanto, é desgastante. No que nós tentamos fazer e tem funcionado relativamente bem, é circularmos. Um funcionário que está a trabalhar com um utente e ele continua a gritar ao fim de 30 minutos e a insistir, ok, já estou cansada, já não consigo, passa a outro. E intervém outro funcionário e aquele afasta-se. E isto é o suficiente às vezes para aquele respirar fundo, ok, agora ele está ali 10 minutos com aquele e depois, se for preciso, rodamos outra vez. Então, também temos situações assim. Sim, entre vocês tem que haver um espírito de equipe, não? Tem. Isso é fundamental. Vocês têm que ser unidos. Têm que ser coesos. Exato. É muito importante isso. E têm que estar todos em sintonia, porque as pessoas com deficiência, nem todos são pessoas em estado vegetativo, emocionalmente estão aptas, pensam bem e têm as suas ideias e são capazes de tentar tudo para levar-se para avante e que costumamos fazer em chantagem connosco. E, portanto, temos que estar todos em sintonia. Portanto, é não, é sim, é agora, sim senhor, já chegou a hora, vamos fazer o que tu queres, porque senão é o caos. Porque se houver um funcionário mais tolerante ou mais, digamos assim, mais bonzinho... Vocês trabalham todos diretamente com os jovens. Sim. Todos diretamente. Eu acho isto muito importante, que eu estava aqui a perguntar à Fátima por causa do aspecto da saúde mental, que claro que é um facto, por causa do desgaste diário. E trabalho no hospital. E se muitos funcionários, isto fica aqui um recado, tipo puxão de orelhas, se muitos dos funcionários do hospital, por exemplo, soubessem ou tivessem mais uma consciência institucional. Eu sou técnico de informática, mas existe um assistente operacional, existe o pessoal das limpezas, existe aquele que vai arranjar uma máquina qualquer. Se todos nós tivéssemos a consciência que
estamos todos a trabalhar para o doente, provavelmente haveria mais entrega, haveria mais responsabilidade, que muitas vezes não há, porque existem quesílias internas. Sim, e sim. quem é que perde nisto tudo? O utente e o doente. Vocês não. Vocês têm logo ali o objetivo. Epá, eu vou amanhã trabalhar por causa do fulano, de Beltrano, não sei o quê, para o melhor bem-estar deles. E isso é muito importante. Isso é já um exemplo que o CAD dá a outras instituições que muitas vezes perdem a consciência institucional. O que é que eu estou aqui a fazer? Quem é o meu patrão? O meu patrão, para mim, Pedro Silva, é o doente. E é assim que eu vou para o trabalho. E é assim que as coisas me correm melhor e o meu abstraio de coisas, de orgulhos, de vaidades Sim, pessoais que só vão atrapalhar o objetivo. Mas, Pedro, também nenhuma instituição é perfeita. Claro. Também, exatamente. Claro. E às vezes aquelas pequenas quesílias, eu quero acreditar que muitas vezes até é derivado do cansaço do dia-a-dia entre os funcionários. Ou eu disse isto e outro responde mais azedo, está cansado. Mas isto nem sequer é um problema que se põe. Agora, é assim, quanto mais pequeno o grupo for, Mais coeso. mais coeso é. Isso, Claro, isso isso é um sem facto, dúvida. é um facto. Portanto, eu nesse aspecto não tenho nada a dizer. Temos motoristas que nos ajudam nas outras áreas quando é preciso. Enfim, a gente... São multitarefa. Exato. Fazemos um pouco de tudo dentro do necessário. E isso Lá está outra coisa. Muitos estão presos aos seus direitos, mas temos que ver os nossos deveres também. Sim, também. O nosso dever. E eu até uso isto, é uma coisa que eu às vezes digo muitas vezes: estamos no CAD por causa dos utentes. Exatamente. Portanto, de outra maneira, não estávamos aqui todos. O CAD só existe por causa dos outros. Exatamente. Portanto, o nosso trabalho ali é Se para não estão eles. lá a passar férias. Claro que não. A Fátima falava-me aqui há pouco e gostaria que aprofundasse mais este aspecto das vossas ofertas. O que é que o CAD pode oferecer nas mais variadas valências? Sim, senhor. Pronto. Dentro do lar residencial, prestamos o serviço normal de lar, não é? Portanto, todas as pessoas que estão no lar residencial usufruem durante o dia do CACI, portanto, do Centro de Atividades para a Capacitação e Inclusão. O que é que temos de atividades? Porque é nesta área, durante o dia, que temos maiores atividades. Portanto, temos o nosso ginásio para atividade física, e quando falo de atividade física não estou a falar de competitiva, porque daí também temos esta vertente. Temos uma sala de snooze para relaxação, portanto, para os utentes relaxarem. Depois temos salas de trabalhos. As nossas salas de trabalhos temos um pouco de tudo. Temos a sala de atividades criativas, outras de reciclagem, digamos. De vez em quando mudamos o tipo de trabalho que se faz, porque também é necessidade de haver uma diversificação de trabalhos. Depois temos aqui, que eu costumo dizer que é a menina dos meus olhos, é a nossa associação desportiva, que foi criada em 2017. É uma filha do CAD? É uma filha do CAD. É uma filha do CAD e eu estava no momento da fundação, por isso é a menina dos meus olhos. E eu digo isto porquê? Porque eu pessoalmente descobri que o desporto neste momento é o maior veículo de inclusão que temos. E é essa área que exploramos já há 6 anos para cá e tem funcionado maravilhosamente bem. Além daquelas das modalidades usuais, natação, a bóssia, que já existem há muitos anos. Temos um grupo que faz equitação, temos um grupo que faz surf, temos um grupo que pratica atletismo adaptado e são federados. Daí uma série de parcerias que vocês Exato. devem ter. Exatamente. E, portanto, temos tido um progresso, e quando falo no progresso, eu não estou a falar de medalhas olímpicas, que não é isso que está em causa aqui. Se acontecesse era bonito, mas é a inclusão destes meninos que competem e têm atividades com outros. No estádio, nas escolas, portanto, estão em permanente contato com outras pessoas que não são deficientes nestas atividades. Ótimo. Integrar. Isto é que é a verdadeira inclusão. A inclusão não se faz sentado no carro, Claro, numa cadeira, claro. nem num sofá. É sair. É sair. É sair. E temos tido grandes progressos. Portanto, especialmente no atletismo adaptado, temos um grupo muito bom de meninos que têm recebido as suas medalhas. Iniciamos este ano a competição da tricicleta para pessoas com paralisia cerebral. Muito bem. Portanto, neste momento até somos os únicos. Isso é tudo a nível ilha. Sim. Tudo a nível ilha aqui.
E de há uns anos para cá, o CAD teve conhecimento de uma modalidade que não existia na ilha, que era o polibate, que é não é ténis de mesa adaptado, é um ténis de mesa lateral, porque usam as barreiras laterais nas mesas e funciona, portanto, a bola vai por arrasto. Ok. E conseguimos difundir a modalidade na ilha. E já fomos a outras ilhas mostrar como se faz e, portanto, já fazemos os nossos encontros aqui na ilha. Fazemos encontros com a ACM, as Irmãs Hospitaleiras, enfim, portanto, e várias escolas também, incluindo a Tomás de Borba. Portanto, inclusão. Então, você já tem muita coisa. Temos. Muita E isto, portanto, e porquê esta diversificação? Porque nem todos os meninos estão aptos a fazer tudo. Enquanto um tem paralisia cerebral, pode jogar bóssia ou pode fazer tricicleta, os outros fazem as outras coisas. Portanto, tentamos diversificar ao máximo para que todos tenham qualquer coisa que possam fazer. Esses utentes estão integrados na parte desportiva? Não todos, é conforme também as suas capacidades, exatamente. Claro. Mas a maioria está. E mesmo aqueles que não podem ou que não têm aptidão para a parte competitiva, fazem sempre uma atividade física. Para isso temos um ginásio com máquinas, portanto, porque o físico é muito bom, a manutenção do físico, a saúde física tem que acompanhar a saúde mental, digamos assim. O CAD tem algum, ou seja, tem algum limite de idade? Não limite de idade. Não limita. Os nossos estatutos, aliás, prevêem que os meninos possam ingressar, dependendo a partir dos 16 anos, conforme a deficiência, enquanto o ensino obrigatório agora é até aos 18, mas em casos excepcionais podemos até receber com 16, às vezes há aquelas deficiências que são muito complicadas que o ensino regular não tem resposta. Certo. Portanto, mas não temos limite de idade. Aliás, temos pessoas com 60 anos no nosso lar residencial, outros com 50, enfim, temos uma média. No nosso lar residencial, a média até são 47 anos, média de idades, mas alguns realmente vão até já aos 60. Muito bem. Está a ser muito interessante esta conversa toda. Vocês estão no Facebook, não é? Vocês têm alguém que desenvolva a página ou são vocês autodidatas que fazem um pouco de tudo, não é? A nossa diretora técnica é que é responsável pela página, mas ela também é a pessoa que tem todas essas atividades à sua conta e, portanto, muitas vezes o que funciona é quase como mais fotografias do que propriamente de nossa divulgação, é um bocadinho às vezes talvez pobre e também, mas é assim, nós não nos podemos dar ao luxo de ter uma pessoa a pagar uma pessoa para isso. Claro. E, portanto, estamos um pouco limitados ao pessoal. Portanto, é a nossa diretora técnica, uma ou duas funcionárias. Mas se tiver alguém a ouvir-nos agora que gostasse de contribuir com esta parte mais técnica, digamos assim, podia fazê-lo. Como voluntário. Sim, sem dúvida. Assim como alguém que quisesse contar histórias. Sim. Também pode ir ter convosco. Como já falamos no início desta conversa, não é? Sem dúvida. Portanto, vocês estão receptivos para o voluntariado? Sim, sem dúvida. Não pessoal que quisesse fazer um estágio, perceber qual é a realidade vossa. O nosso único problema, muitas vezes, dentro do voluntariado, é a falta de, digamos assim, persistência das pessoas. Porque a população com deficiência tem que ter uma certa segurança e a segurança transmite-se através da permanência daquela pessoa regularmente. Uma pessoa que vai um dia, depois está um mês sem aparecer. Eu sei que o voluntariado é conforme o tempo disponível de cada um, mas a deficiência requer ali uma certa regularidade certo padrão de trabalho, porque senão depois, o trabalho, em vez de ser produtivo, vai ser social. Faz mais. Exatamente. Porque os miúdos, as primeiras vezes que no estranho aparece lá, há sempre aquele que tem alguma curiosidade, mas retraem-se um pouco. E depois é a permanência, aquela constância de desaparecer no dia certo, na hora certa, fazer, é um pouco monótono talvez até, mas é isso que depois faz com que eles aceitem aquela pessoa também e colaborem. E vocês não teriam também dificuldade em ter alguém que gerisse o voluntariado? Era mais um trabalho, não? É assim, nós já estamos todos a multitasking, a fazer os trabalhos uns dos outros, e especialmente quando é férias, então é terrível. Nós conseguimos dar resposta até agora, mas a verdade é que nos dava jeito ter mais um técnico superior.
porque a nossa diretora técnica em que está área? permanentemente... Em que área, por exemplo? Portanto, eu vou explicar. As duas que temos, a diretora técnica, a área dela é de reabilitação e psicomotricidade, portanto é a área certíssima. Depois temos uma outra de educação social. E complementam-se muito bem, porque enquanto uma supervisiona a parte de lúdica e desportiva, a motricidade, o funcionamento, a outra trabalha, acompanha-os na parte do conhecimento. Portanto, precisávamos outro na área social, que fizesse um acompanhamento mais direto aos pais, por exemplo. Mas aqui não estamos a falar de voluntariado. Não, aqui estamos estou a falar mesmo do corpo técnico. Do corpo técnico mesmo. Sim. Mas é difícil conseguir o corpo técnico crescer mais, porque o nosso âmbito de trabalho às vezes quase que precisa de um funcionário para 1 ou 2 meninos. Pois. Enquanto a legislação diz que podemos ter um ajudante de reabilitação para 6 utentes, a realidade é que muitas vezes não dá para 2. Ou se dá, não dá para o resto. Pois. E os outros 4. Em termos de presença física, vocês estão lá de que horas a que horas? Portanto, abrimos às 8h30 da manhã e funcionamos até às 5 da tarde. Isto é para a parte do CACI. Sim. O lar residencial funciona 24 horas, com roll-manche e com os 6 turnos. Fátima, estamos aqui a chegar quase ao fim da nossa conversa. Já? Muito Foi interessante. rápido. Isto é rápido. Isto voa. Quando Já a conversa é interessante. Estamos quase na hora de jantar e amanhã já segunda-feira outra vez. Diga uma coisa. Antena sua, Fátima, para o que quiser dizer sobre a sua função, o que está no seu coração, antena sua. Eu não vou falar da minha função no CAD, que aliás ser tesoureira é uma coisa muito monótona, é sempre andar atrás de dinheiro. Eu gostaria de falar e desmistificar um pouco a deficiência. Os tempos são outros atualmente, já se aceita muito bem a deficiência, fala-se muito em acessibilidades e, portanto, aquelas coisas práticas do dia-a-dia, mas a minha conversa era mais para os pais, ou para familiares de pessoas com deficiência. Um filho deficiente não é uma desgraça. É preciso muito trabalho, sim senhor, faz com que mudemos a nossa vida na totalidade, também é correto, mas há meios para nos ajudarmos. Portanto, hoje em dia as escolas fazem um acompanhamento também já melhor que não faziam há uns anos atrás, mas existem as instituições. Muitas pessoas às vezes não têm conhecimento do nosso trabalho. E conhecer, saber, procurar-nos alivia um pouco a carga e faz-nos às vezes compreender que não temos uma desgraça na nossa vida. Temos só uma coisa diferente, uma maneira de estar diferente na vida. O nosso filho vai ser sempre o nosso filho, claro. Independentemente, mas podemos estar bem com nós próprios e com ele também. E há pais às vezes que ainda não estão bem com a situação, nem consigo próprios também. E estes tempos conturbados pelos quais estamos a passar, que ainda vai ser o fim do mundo, também nos estão a convidar a sair da nossa zona de conforto. Não é? Sim. E nós muitas vezes temos que, como dizia no princípio, quando foi lá ao continente e esteve lá e relativizou, nós temos todos que relativizar os nossos problemas. Estamos aqui no paraíso, no meio do Oceano Atlântico, sim. não é? Temos, como a Fátima disse bem, temos as condições para levar avante a nossa vida, toda a ajuda possível. Basta procurar, e aqui só na nossa Ilha Terceira temos muitas valências, e o caso do CAD é uma delas. E vai crescer. E vai crescer, e vai continuar, porque creio que irá aparecer sangue novo para vos ajudar, e espero que este programa também de certa forma contribua de alguma coisa, por mais pequeno que seja a contribuição, para vos dar a conhecer mais. Queria deixar aqui também como oferta para este espaço de antena, qualquer coisa que o CAD pretenda fazer ou vá fazer, por favor comuniquem connosco, com o nosso programa Recomeçar com Alma, que nós divulgamos as vossas necessidades, os vossos eventos, há alguma coisa que precisem, é só dizer.
Fátima Homem, foi um prazer tê-la aqui nos estúdios do Rádio Clube de Angra, aqui a representar o CAD, o Centro de Apoio à Deficiência, e também, de certa forma, a desmistificar muita coisa, a desconstruir preconceitos que são coisas arcaicas, já não fazem sentido nenhum. Nós somos diferentes e é na diferença que está a beleza. Que nos respeitemos cada vez mais uns aos outros, que aprendamos uns com os outros, pois só podemos evoluir em relação uns com os outros. Fátima, mais uma vez foi um prazer tê-la aqui connosco neste estúdio. Foi meu, Pedro. Sempre às ordens, temos as portas sempre abertas para vocês e para qualquer associação que queira cá vir. Marcamos encontro, caros amigos e ouvintes, para o próximo domingo, para mais um Recomeçar com Alma. Até lá, fiquem com um grande abraço aqui do Pedro Silva. Então, até lá. RCA Recomeçar com Alma, um programa com a autoria e apresentação de Pedro Silva, aos domingos às 14 horas.